se melhora as condições das mulheres fazendo carreira política. Eu nasci em 8 de junho de 1939, aqui em Florianópolis, na maternidade Carlos Correia. Meus pais eram médicos, Dr. Antônio Dibi Mussi e doutora Vladislava Voloska Mussi. Se conheceram na Universidade do Paraná, se casaram, vieram para Santa Catarina, que a família dele era de Laguna. Ficaram em Laguna por 3 anos e depois eles foram convidados para dirigir o Hospital Municipal Santa Otília em Orleans. E meu pai foi prefeito de Orleans, depois ele se candidatou e foi deputado estadual da Constituinte de 47, que foi quando nós viemos para Florianópolis. O seu pai era de que partido? Era daquele tempo que existia o PSD e a UDN, e ele era do PSD. Meu pai, então, quando acabou a legislatura da Constituinte, depois a primeira legislatura em 1950, depois ele se candidatou, não se elegeu, então ele foi exercer a medicina, ingressou no PTB, estabeleceu o diretório municipal do PTB, ele começou com um programa de rádio, então eu devia ter uns 11, 12 anos, eu era cara ouvinte, eu telefonava para ele para perguntar, fazia as perguntas que já estavam ensaiadas. Então, e a vida inteira na minha casa, meu pai era de origem libanesa e minha mãe de origem polonesa, mas todos os dois eram muito politizados. E isso era transmitido assim na mesa de almoço, era discutido o que acontecia, o que não acontecia. Nesse incentivo para ter uma maior abertura de conhecimentos, de formação intelectual, em 55 eu fui para o Rio de Janeiro estudar no Colégio Bennett. Agora é a Universidade Bennett, ele fica na Marquês de Abrantes, ficava perto do Palácio do Catete. Naquela época havia uma efervescência política muito grande. Nós éramos internas, mas quando havia alguma coisa, os professores nos levavam a visitar, a ver o que é que estava acontecendo. E o que estava acontecendo naquela época? Naquela época até foi a época em que o Nereu Ramos assumiu a presidência da República. O presidente era catarinense, era uma época difícil, até que depois deu a passagem para o Juscelino Kubitschek. E a senhora decidiu fazer faculdade de quê e onde? Eu fui fazer o curso de filosofia. Ainda não era federal. Não era federal. Era a Universidade de Santa Catarina. Quando eu terminei a faculdade em 63, depois eu casei em 63, Carlos Alberto Silveira Lense, que se formou em Direito e foi fazer pós-graduação na Faculdade de São Francisco, em São Paulo. Mais tarde, o Carlos Alberto, em 1985, ele vem a ser desembargador. Nesse ínterim, em 63, que eu terminei a faculdade, depois nós fomos para São Paulo e voltamos, em 67 eu ingresso na Universidade Federal de Santa Catarina como professora. Aí eu entro como professora de Sociologia no curso de Pedagogia. Agora, simultaneamente, já estava começando com a minha vida partidária. Em 76, eu já tenho a minha vinculação na Fundação Pedroso Horta, no MDB. E depois, quando veio a reforma partidária, em 1980, aí, então, eu sou filiada ao PMDB desde 1981. Vim a ser chefe do Departamento de Ciências Sociais
Em 1982, eu fui convidada para dirigir o Departamento de Assuntos Culturais da universidade. Dirigi por 3 anos esse departamento. Na direção desse departamento, então, nós colocamos cinema no centro de convivência, começamos com a questão dos primeira semana de estudos açorianos, colocávamos crianças na praça, tanto na Praça da Trindade quanto no Estreito. Então, nós tínhamos um dinamismo muito grande, fazíamos exposições sobre todas as figuras históricas brasileiras que estavam sendo recuperadas naquela época. Foi a época da morte do Tancredo Neves. Pedro Ivo Campos se candidatou para governador e ele foi fazer toda a sua apresentação, uma nova política para a sociedade catarinense. Aí um grupo não só vinculado à universidade quanto fora participou da elaboração da parte de cultura dos 4 caderninhos do governador Pedro Ivo e Cacildo Maldaner. E eu participei. Eu estava na universidade e participei desse grupo de trabalho. Aí, qual não foi a minha surpresa, quando ele venceu a eleição e me convidou para ser secretária de Cultura e Esporte. Eu nunca estudei, mas eu acho que eu fui a única mulher que cheguei na vice-presidência da Câmara. De 87 até 1990, eu saio da universidade e fico como secretária de Cultura e Esporte. Trabalhei com o governador Pedro Ivo e depois continuei com o governador Cacildo Maldaner. Eu complementei esses 4 anos. Mais tarde, quando terminou esse período, eu volto à universidade, que era 1990, e fico na universidade até 1991. E como foi ser secretária da Cultura naquele período? Era o período da redemocratização, primeira vez de um governo de oposição. Era o PMDB que estava assumindo o governo. Nós estávamos naquela ansiedade da construção da nova sociedade catarinense, querendo fazer o máximo possível. A biblioteca pública tivemos que fazer reforma, o Teatro Álvaro de Carvalho tinha sido tirado, aquele lustre grande, imenso, tinha sido tirado, fomos encontrar, estava no porão do SIC, se recuperou o Teatro da Ubro, Casa dos Açores, mas o governador Pedro Ivo tinha também uma filosofia muito importante, que era a questão do atravessar a ponte, que as coisas deveriam atravessar a ponte, não se deveria ficar em Florianópolis. Então, se fez a municipalização da área cultural, a recuperação de várias bibliotecas, se ia daqui até o extremo oeste. Como era a Secretaria de Cultura e Esporte, nós tínhamos muito forte, e em Santa Catarina sempre foi muito forte a área de esportes. Daí, além dos Jogos Abertos, foi criado conosco, isso por ideia do governador Pedro Ivo mesmo, os Joguinhos Abertos. Os Joguinhos Abertos foram criados naquela época. Só nos acabou, Maria Helena, quando nós chegamos ao final que o Fernando Collor ganhou a eleição e entrou com aquela questão de trancar a poupança. Nós tínhamos conseguido economizar dinheiro na Fundação Catarinense de Cultura e
Ali foram retirados recursos, porque quem tinha recursos era a Fundação Catarinense de Cultura, e também ele, com várias medidas, ele desarticulou muito das universidades, ele desarticulou da área de cultura, com aquele excesso de uma pseudodinamização do Brasil, foi uma desarticulação muito grande do setor de saúde, do setor de educação, do setor de cultura. Eu acho que foi um baque que não foi só o baque financeiro, não. Foi a quebra de um sistema que não estava tão atrasado e que ele destruiu e que agora, depois é que começou a se reestruturar. E a senhora deu sequência à sua vida política? Voltando um pouquinho atrás, nós vamos ver que nós tivemos um grande movimento de mulheres na época da ditadura militar, que foram as mulheres que começaram a lutar pela anistia, que começaram a lutar por melhores condições de vida e especialmente mesmo foram a questão da anistia. E daí você começa a participar, eu participava de grupos de reflexões sobre feminismo e também desses grupos de mulheres. Quando eu volto à universidade, depois, com toda aquela parte assim de participação em partido, de participação política, em 91 eu achei que teria um capital político meu construído em que eu poderia estabelecer uma carreira política. Daí eu pedi a aposentadoria, eu resolvi encarar a carreira política eleitoral, entrar mesmo na democracia representativa. E me candidatei a vereadora. E o Fundo de Garantia da Universidade é que me possibilitou criar um grupo em que nós trabalhamos para fazer uma campanha bem estruturada. Comecei quase um ano antes a trabalhar antes de me candidatar, sabendo o que é que eu queria. Inovamos com marketing eleitoral, que ainda não tinha naquela época. Tinha um slogan? Tinha o voto da confiança. Mas se saiu bem? Me saí bem. Nós nos elegemos em 4 vereadores do PMDB. Eu tive o maior número de votos, fui a única que não foi pela legenda, foi pela própria votação. E daí o primeiro embate que eu tive foi quando nos reunimos e daí fomos discutir quem seria o líder da bancada. 3 homens e uma mulher. Não, o líder, esse tem mais experiência, aquele tem mais experiência. Eu disse, não, eu sou a mais votada. Eu sou a líder da bancada. Se sempre foi esse... critério? Né? Sempre foi o critério da maior votação, então esse critério vai valer comigo também. E um dos conselhos que eu já tinha recebido de outras pessoas é que conhecesse muito bem o regimento interno da Câmara. Então, era uma coisa que eu conhecia muito bem, regimento interno, estatuto da Câmara, a lei orgânica. Para mim também foi importante que me convidaram para fazer o discurso de posse de todos os vereadores. Eu era a única mulher naquela legislatura. Florianópolis tem dificuldade de eleger mulheres, né? E a senhora se lembra de alguma coisa assim que marcou esse período da senhora na Câmara? Eu acho que um projeto que está sendo, que até hoje existe, que marcou muito, eu criei o Balcão da Cidadania da Câmara. Muitas pessoas nos procuravam porque não tinham documentos. Entabulamos conversação com a Assembleia aprovou legislação decretando a gratuidade desses documentos para pessoas carentes. No último ano eu fui a primeira vice-presidente da Câmara e eu nunca estudei, mas eu acho que eu fui a única mulher que cheguei na vice-presidência da Câmara.
E ao mesmo tempo a senhora presidiu o PMDB também? Foi em 94, é isso que a Foi senhora assumiu a presidência 94, do partido? 95 eu presidi o PMDB. Naquela época não tinha assim ainda o fundo partidário, então todos nós tínhamos que, de uma certa maneira, pagar as contas do partido para viajar. Mas foi muito bom, porque o espaço político partidário é um espaço masculino. Então você tem que se impor pelo seu conhecimento, pela sua vivência, pela sua atividade. E a senhora foi vereadora apenas uma vez? Eu fui vereadora apenas uma vez, porque eu tive problemas de saúde e até o médico que me atendia em São Paulo perguntou como é que se faz campanha. Então, eu contei para o médico como é que se faz campanha. Você sai de casa às 8 da manhã, chega às 11 horas, sem se alimentar corretamente, sem nada. Daí, ele me fez optar que eu não poderia ter nenhum problema de saúde naquele momento. E eu acho assim, sabe, Maria Helena, como eu tive essa vida assim que foi muito enriquecedora, mas porque eu tive um marido que entendeu do que eu gostava. Ele não fazia política, ele estudava política. Ele escreveu crônicas, ele participou da OAB, mas ele não gostava, ele dizia, Zuleika, eu não sei como é que vocês conseguem passar horas conversando e discutindo, e ele não gostava dessa participação e ele não ia. Então, ele passou a vida inteira entendendo isso. Eu tive uma filha maravilhosa, a Adriana, que nunca cobrou essa minha vivência. Então, eu acho que naquele momento eu tinha a Adriana, já casada, depois 2 netos, marido. Então, eu acho que ali, nesse momento, eu tinha que optar. Ou seja, o médico acabou com essa carreira política. E eu tinha certeza, Maria Helena, que eu me elegeria com a máxima facilidade. A senhora chegou a brigar com o governador Luiz Henrique porque ele queria municipalizar a Biblioteca do Estado? Cheguei. Continuei no partido, aí nós criamos uma não governamental, na qual eu participo, seja do Conselho Consultivo, ou seja, agora da presidência, que é o ICESP, Instituto Catarinense de Estudos Sociais, Políticos e Econômicos. O ICESP trabalhou para a criação, era uma das instituições para a criação do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, do qual eu fui presidente também, e depois nós trabalhamos muito para a criação da Coordenadoria Estadual da Mulher, participando do gabinete do governador, com o governador Luiz Henrique. E depois, em 2006, eu fui convidada para ficar 6 meses na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. Era uma secretaria que estava tendo vários problemas, vários questionamentos. Eu fui chamada para tentar administrar aquela secretaria. Tinha que arrumar toda a secretaria, mas ao mesmo tempo você podia fazer o trabalho de fortalecimento dos diferentes conselhos que estão inerentes a ela, e também esse trabalho dos cursos de formação profissional do interior, na área do Cine. Fiquei um período pequeno, um período de 6 meses, mas que me marcou muito
vieram abaixo-assinados do estado inteiro pedindo que eu permanecesse na secretaria. Eu tenho até hoje o abaixo-assinado, assim, é uma coisa que deixa a pessoa satisfeita. Depois dessa época na secretaria, a senhora permaneceu no Instituto? Continuo no Instituto, estamos fazendo o trabalho, continuamos a fazer trabalhos de pesquisa. Nós lançamos a revista do Voto Feminino, junto com a Escola do Legislativo, que era o início de pesquisa sobre participação política das mulheres em Santa Catarina. A senhora chegou a escrever, a arriscar escrever alguma coisa durante a vida? Quando eu estava no Departamento de Cultura, nós estávamos muito interessados em fazer um mapeamento cultural de Santa Catarina. Então, fiz um trabalho sobre o Kerb. O Kerb é? É uma manifestação cultural germânica aqui em Santa Catarina, né? Eu sempre escrevi, mas essa parte assim de artigos, de pesquisa. Pesquisa eu sempre gostei muito de fazer. E é verdade que mesmo sendo do PMDB, uma partidária fiel, a senhora chegou a brigar com o governador Luiz Henrique porque ele queria municipalizar a Biblioteca do Estado, não? Sim. Por quê? Como é que aconteceu isso? Eu achei aquilo um absurdo. 1950, 1960, antes disso, ser dirigente da Biblioteca Pública do Estado era ser secretário de Estado. Tinha o mesmo status de um secretário de Estado. Então, como eu conhecia isso da minha juventude, da minha vivência, e quando eu assumi a Biblioteca Pública, nós tivemos um carinho muito especial. A Biblioteca Pública, nós fechamos 1 ano para recuperar a parte elétrica e a parte hidráulica, porque ela estava em perigo. Então, nós tínhamos um carinho muito especial. Quando, numa reunião, eu escutei que o governador Luiz Henrique queria municipalizar a biblioteca, aquilo me soou assim, como se fosse uma coisa que não haveria possibilidade devido à riqueza que tem aquela biblioteca em patrimônio. É a história de Santa Catarina, não é a história de Florianópolis. Os livros raros, os jornais antigos, o que nós tínhamos quando nós assumimos, encontramos os livros raros jogados no SIC, nós tivemos que levar tudo para a biblioteca pública. Então, nós estávamos tratando a biblioteca com aquela ideia de um bem muito precioso. Então, não saber diferenciar uma biblioteca estadual de uma biblioteca municipal me chocou muito. E foi a senhora que venceu essa batalha? Não sei se eu venci, mas pelo menos ela não foi municipalizada até hoje, como não foi o TAC. Nós podemos dizer que Zuleika Leis, aos 75 anos, ainda está nativa, né? Não está aposentada, não, né? Eu continuo a fazer essa parte da revista. Volta e meia, passo lá no diretório. Quando eu preciso de alguma informação, eu telefono para o diretório, vou às reuniões. E para as mulheres que pretendem entrar na política, seguir uma carreira política, qual o seu conselho hoje? O meu conselho é assim: só se melhora as condições das mulheres fazendo carreira política. Só se melhora as condições que você pode. Mas elas têm que entrar, Maria Helena, preparadas.
ou por cursos de política. Elas sozinhas não conseguem. O que nós precisaríamos muito mais é aconselhar os partidos políticos a abraçarem a ideia de que as mulheres têm possibilidade de ter grandes carreiras políticas, que as mulheres, e que mulher vota em mulher. Nós temos presidente da República, nós, na eleição de 2010, a grande maioria dos votos foram para Dilma e foram para Marina Silva em 2010. Então, nós temos as mulheres votando em mulheres. Só que tem que haver um despertar, assim, do partido em que é importante investir nas mulheres, em que é importante investir nesse mais de 50% da população e que talvez, não quero dizer isso porque eu não sou preconceituosa mas se a mulher é capaz de lidar com um orçamento doméstico pequeno, ela é capaz de lidar com um grande orçamento doméstico do Brasil. Então, se você investe, se você dá possibilidades a essa mulher, ela vai longe.